O evangelho de hoje é desses evangelhos que a mera leitura já nos basta para alimentar espiritualmente, porque Jesus usa de comparações, de parábolas tão bonitas que isso tudo já é para nós uma grande lição. No entanto, vamos pensar um pouco sobre essa realidade de Deus que cuida de nós. Deus que cuida de nós mais do que Ele cuida das aves do céu, mais do que cuida da erva do campo. E essa realidade da nossa confiança em Deus, não vos preocupeis. Vejam, aqui Jesus está tentando nos ensinar a respeito da providência divina. O que é a providência divina? Para a gente entender como Deus age na sua santa e divina providência, vamos recordar uma frase de São Paulo. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Vejam só, é importante a gente entender uma coisa: tem dois tipos de pessoas nesse mundo e, portanto, dois tipos de providência divina. Aqueles que amam a Deus e aqueles que não amam a Deus. Jesus está dizendo que tudo concorre para o bem. Omnia in bonum. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, porque aqueles que não amam a Deus, nem tudo concorre para o bem. Não é tudo do mesmo jeito. Se você não ama a Deus, se você está em pecado mortal, se você está na desgraça, não pense que tudo concorre para o bem. Tem coisa que vai para o seu mal e vira uma desgraça. Agora, para aqueles que amam a Deus, ou seja, aqueles que estão em estado de graça e que têm o amor de Deus no seu coração, tudo concorre para o bem. Vamos tentar explicar isso. Vamos supor que aconteça uma desgraça, uma miséria na sua vida. Nossa, padre, Deus me livre, cruz credo, renuncio e a renego, isola, bate na madeira. Mas, meu irmão, desgraceira vai acontecer na vida de todo mundo, isso não se preocupe, tá? Pelo simples fato de que um dia você vai morrer, eu nunca ouvi falar que alguém morresse assim, romântica e lindamente. Todo mundo morre de alguma coisa ruim, sim ou não? Então, como você vai morrer? Ou você vai morrer de doença, ou de velhice, ou de desastre. Não sei do que morte que Deus reservou para nós, mas Deus reservou para nós uma morte que a gente pode dizer assim: ah, que morte bonita, né? Assim, tudo bem, no fundo é morte menos feia, né? Porque a morte não vai ser uma coisa agradável. A morte, ela é uma miséria. Ponto e acabou. Agora, vamos supor que aconteça uma coisa ruim na sua vida, que certamente acontecerá. O que é que vai ser essa coisa ruim? Não sei. Pode ser desemprego, pode ser uma doença, pode ser uma morte na sua família, pode ser um divórcio, pode ser um filho que cai num pecado grave, uma miséria, sei lá, que tragédia que está acontecendo ou que pode acontecer na sua vida. Veja, esta mesma miséria, vamos pegar uma coisa simples, sei lá, uma doença. Estou pensando aqui, por exemplo, na minha irmã, que morreu há 5 anos atrás de câncer, não é? Ou seja, 11 anos atrás, ou seja, 6 anos antes dela morrer, ela descobriu que estava com câncer. E o que aconteceu? Deus, na sua bondade, na sua infinita misericórdia, permitiu aquele câncer na vida dela. Ela, que não vivia na igreja, que estava afastada de Deus, que estava vivendo em pecado, por
em pura misericórdia de Deus, foi redescobrindo o caminho da graça. Eu não tive nenhum mérito nisso e nenhum demérito. Isso aconteceu independente de mim. Aconteceu sem que nem sequer eu soubesse. Ela mesma foi procurando Deus, foi procurando a igreja, se confessou, começou a viver em estado de graça, começou a ir à missa, começou a rezar, etc, etc. Pois bem, uma vez que ela estava em estado de graça, vamos então comparar a minha irmã com câncer em estado de graça e uma pessoa com câncer em pecado mortal. A providência divina significa o seguinte: este câncer, para esta pessoa que está no amor de Deus, é algo que leva para o bem. Este câncer, para uma pessoa que está em pecado mortal, não é algo que necessariamente leva para o bem. Pode ser que, se a pessoa corresponder à graça de Deus, leve para o bem, mas pode ser que a desgraça aumente mais ainda, e a pessoa se revolte contra Deus, e a pessoa se perca, e a pessoa vá para o inferno. Então vejam, para quem ama a Deus, para quem está em estado de graça, omnia in bonum, tudo contribui para o bem, porque Deus, na sua bondade, na sua providência divina, já que você está no amor dele, ele dá um jeitinho de todas essas coisas contribuírem para o seu progresso espiritual, todas essas coisas contribuírem para o seu bem, todas essas coisas contribuírem para a sua maior glória no céu. Então você está sendo cuidado como a pupila dos olhos de Deus. Então Jesus, no Evangelho de hoje, está nos ensinando: veja, você que é meu amigo, você que ama Deus, você que está na graça, você vale mais do que as aves do céu. Nenhum desses pardais cai morto sem que Deus permita. Você vale muito mais. Então Deus cuida de você como a pupila dos olhos, cada pequeno detalhe da sua vida. Gente, é realmente cada pequeno detalhe. Você tem que ver, você que é amigo de Deus, você que é amiga de Deus, você tem que ver em cada pequeno detalhe da sua vida uma graça. Deus tira dali graça. Aconteceu uma tragédia na sua família. Você perdeu o emprego, um parente seu morreu, você está doente, aconteceu um divórcio, aconteceu uma miséria, uma grande traição, uma falência, calúnia, injustiça, sei lá o que é que você está sofrendo. Dizer que Deus é providente, que Deus cuida de você, não quer dizer que Deus vai colocar um capacete na sua cabeça e você não vai sofrer desgraça nenhuma. Mas quer dizer que até mesmo as desgraças serão transformadas em algo bom. E que você que vive na graça de Deus, você que é amigo de Deus, você que está nesta providência próxima de Deus, você vai, depois que tudo isso passou, olhar para trás e dizer: como Deus é bom. Como eu hoje olho para trás, para a doença da minha irmã e para a morte dela, e digo: como Deus foi misericordiosíssimo com minha irmã. Por quê? Porque tudo concorreu para o bem. Ela, que estava longe de Deus e afastada de Deus, correspondeu ao chamado de Deus, ao apelo de Deus, e viveu os seus últimos anos de vida na amizade. Os últimos meses de vida que ela passou na cama, 9 meses, sem caminhar, comungando todos os dias, amando Jesus, aumentando a sua glória no céu. Como o câncer contribuiu, como o estar acamada, estar presa num leito, como isso contribuiu para o bem
para o bem, porque tudo, absolutamente tudo, contribui para o bem. Vejam, eu conheço a minha irmã, que com a graça de Deus agora está no céu, pode ser que seja no purgatório, mas pelas orações que a gente faz, a gente espera que já esteja no céu. A minha irmã era de uma índole extremamente irascível. Brigas homéricas. Nos últimos anos de vida, minha irmã mais nova, eu já contei isso várias vezes, mas só para você entender, minha irmã mais nova chegou e disse: Ana, você sabe o que você tem? Porque como a doença estava já afetando o sistema nervoso, né? A Kátia, minha irmã mais nova, queria saber se ela estava lúcida, se ela estava consciente de tudo. Ana, você sabe o que você tem? Eu disse: sei. O que é que você tem? Câncer. E você sabe o que está acontecendo com você? Ela disse: sei. Eu estou morrendo. E a minha irmã, admirada, que conhecia a Ana, que não tinha nada dessa tranquilidade e serenidade dos santos. E você está assim? E ela, com serenidade de quem está entregue nos braços de Deus, disse: mas o que é que você quer que eu faça? Alegre. A gente ia no quarto dela para dar boas risadas, né? E a gente contava piada, e alegria, e falava de Deus, e falava de Jesus, e aí contava as coisas do Evangelho para ela, etc e tal, dos santos, isso e aquilo, e ela vivia aquilo tudo com grande serenidade. Vejam, eu não tenho dúvida de que isso foi um grande milagre da graça divina, um grande milagre. Tudo contribui para o bem. Vai ser assim com todo mundo? Não, né? Não é isso. Por exemplo, Santa Teresinha, que viveu uma terrível doença de tuberculose na enfermaria do Carmelo de Lisieux, Santa Teresinha preparou as irmãs e disse assim: olha, não pensem que eu vou ter uma morte bonita, porque o meu Senhor morreu gritando na cruz. Então as senhoras se preparem, não fiquem escandalizadas, porque a minha morte pode ser uma morte terrível, de gritos, de berros, né, de aparente desespero, mas eu estou entregue, eu estou nos braços de Deus, Ele faça de mim o que quiser na hora da morte. Depois a morte dela foi serena, etc., mas vejam como ela estava preparada exatamente para ter uma morte desfigurada, uma morte não tão composta, mas tudo contribui. Temos que enxergar isso. Então existem duas providências divinas. Aqueles que estão em pecado mortal têm uma providência divina que significa o seguinte: Deus manda a graça de Deus para você, chamando você para perto. Deus nunca nos abandona, Deus está sempre chamando você. Mas se você não aceita esse chamado, se você não se converte, nem tudo contribui para o bem, porque você não ama a Deus. Mas se você está perto da providência divina, se você corresponde aos seus apelos e aos seus chamados, se você está em estado de graça e ama a Deus, se você tem o amor de Deus infundido em seu coração, então tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Se você está fora do pecado mortal, Deus cuida de você com mais detalhe, com mais cuidado, porque é você que está próximo e Ele então cuida de você. Você vai dizer: mas padre, é injusto, Deus deveria tratar todo mundo do mesmo jeito. Não, Deus
nos trata como nós permitimos que nós sejamos tratados, porque Deus não é um invasor. Deus não é um Deus que causa violência na nossa vida. Se você não quer, Ele vai respeitar. Como aquele pai querido da parábola do filho pródigo. O filho está em casa. Filho, tu estás sempre comigo. Tudo que é meu é teu. Agora o outro foi para longe. Saiu da providência divina. E o que é que aconteceu? Foi comer comida de porco. Agora, quando ele se levanta e diz, vou voltar para a casa do meu pai, aí começou a voltar para o âmbito da providência divina, da bondade de Deus que cuida. Então, se você está na amizade de Deus e estão acontecendo coisas ruins na sua vida, Jesus está dizendo assim, não vos preocupeis. Claro, você vai lutar, você vai trabalhar, você vai pagar suas contas, você vai cuidar da sua família, do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, dos seus pais idosos, dos seus irmãos que precisam. Você vai trabalhar, gente. Gente, trabalhe. Quem não quer trabalhar, também não coma. Agora, uma coisa é trabalhar sabendo que eu estou cooperando com Deus, que é quem está cuidando de mim e da minha família. Eu estou cuidando da minha família, mas eu sou, na verdade, instrumento do cuidado de Deus. Quem cuida da paróquia Cristo Rei? Deus. Os padres são instrumento. Mas isso não quer dizer que eu vou dizer, Deus cuida da paróquia e agora eu vou ficar de braços cruzados e não vou atender vocês, não vou atender confissão, não vou celebrar missa, não vou fazer nada. Não, pedala, rapaz. Deus está cuidando, mas você é instrumento. Mas uma coisa é você trabalhar na serenidade de quem sabe que Deus está cuidando. Outra coisa é você trabalhar desesperado, com vertigem, porque tudo depende de mim. Não vos preocupeis, deixem isso para os pagãos, diz Jesus. Por quê? Porque está tudo debaixo da divina e santa providência de Deus. Você é instrumento, trabalha, faça o seu melhor e Deus vai consertando. Nós estamos no sábado, é dia de Nossa Senhora, sempre, todo sábado. São João Bosco, manifestando essa crença que ele tinha na providência divina, ele olhava para a Virgem Maria, Nossa Senhora Auxiliadora, e dizia, foi ela quem tudo fez. E ele dizia assim, numa parábola bonita, que os salesianos trabalhavam durante o dia e depois durante a noite no seu colégio, Nossa Senhora passava consertando o que eles tinham feito de errado. É uma forma de ensinar isso, omnia in bonum, tudo contribui para o bem, até os nossos erros, até os nossos desacertos, até as nossas decisões, não é? Menos providentes e previdentes, Deus consegue, Deus manda Nossa Senhora e com um jeitinho ela vai tomando conta, ela vai transformando os nossos desacertos em acertos. Você toma uma decisão errada, mas você está em estado de graça, aquela mancada que você deu, Deus vai dar um jeitinho de transformar isso em algo bom. Não estou dizendo para você agora fazer pouco caso e fazer uma mancada atrás da outra, não é isso. Mas é para você não olhar para trás, os seus desacertos, e ficar fixado, hipnotizado com aquilo, preocupado e dizendo assim, meu Deus, que desgraça, agora minha vida nunca mais vai ser a mesma, não é? Por exemplo, eu conheço uma pessoa que na juventude pensou em ser padre, mas aí entrou no seminário, não deu conta, etc e tal, resolveu casar.
Durante um certo tempo da vida, esse rapaz casado, com mulher e filhos, ficou olhando para trás, para esse desacerto e dizendo assim: puxa vida, se eu tivesse ficado no seminário, se eu tivesse sido padre, se eu tivesse decidido, se eu tivesse sido generoso, se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo. Mas não, meu filho, Deus transforma tudo, e até essa sua mancada, né? Até esse seu, aspas, erro, até esse seu desacerto se transforma num grande acerto. E Deus vai transformar isso em algo bom, maravilhoso, e vai ser para você uma glória no céu. Agora que você é casado, de coração, renuncie ao sacerdócio. Mas padre, já está renunciado. Eu sei, mas renuncie, isso vai ser uma glória para você no céu. Para de ficar olhando para trás como uma estátua de sal, como a mulher de Jó, que fica olhando para trás. Olha para frente, providência, né? Olhando para frente, Deus tem um céu para nós. Então, vamos fazer a vontade de Deus, nos comportar, parar de pecar, procurar acertar a nossa vida, trabalhar, mas em tudo isso, uma profunda, sincera confiança, sabendo que Ele transforma todos os nossos desacertos em acertos. E é tão mais fácil a gente viver espiritualmente essa providência divina no colo de Nossa Senhora. Nossa Senhora é um instrumento da providência divina, né? É a mãe da divina providência. Quando você se joga no colo dela, sabendo que ela está desfazendo os seus desacertos durante a noite, quando ela está cuidando de cada pequeno detalhe do que você não dá conta de fazer, mas ela tudo faz para podermos olhar para a nossa vida e dizer um dia como Dom Bosco: foi ela quem tudo fez.